noite, gente. A gente já está indo para o finalzinho, né, desse primeiro dia de encontro. E agora as minhas monitoras vão falar um pouquinho sobre a monitoria, sobre a experiência delas em monitoria, o que é a monitoria, quais são os deveres e o que não faz sentido para ser, inclusive, pedido para as monitoras, mas também para incentivar vocês com relação a essa prática, atividade dentro da universidade, porque é um outro lado que vocês têm acesso, vocês têm responsabilidades aqui no sentido de, enfim, várias funções e conhecer um pouquinho, né, de como é que é a organização, como é que é uma etapa super importante de correção, de organização, enfim, não vou me prolongar. Oi, gente, boa noite. Galera do quarto período tá aqui? Levanta a mão aí pra mim, por favor. Palavra-chave só no final, tá? Tem que ficar até o finalzinho. Depois de uma palestra, uma roda de conversa maravilhosa dessa, e ficar aqui, né? Poxa, pega leve aí com a gente. Meu nome é Roberta, eu estou no 7º período, eu sou monitora das disciplinas de Técnica de Pesquisa 1, Técnica de Pesquisa 2 e Psicometria. Já fui também monitora de Neurociência e Cognição. Tá, elas vão se apresentar, depois eu falo mais. Obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Carolina Pulpo. Eu estou no 5º período atualmente e a disciplina de Neurocognição 2, mas já fui de Ética também, da Eduarda. Oi, gente. Boa noite. Me chamo Ana Caroline e eu sou monitora de Ética e já fui de Neurocognição também e estou no 4º período. Aqui minha trajetória no 3º período e eu não sabia que existia monitoria e tampouco sabia o que seria. E aí, numa aula de Neurociência e Cognição com a professora Eduarda, conversando, ela esclareceu que teriam alguns monitores e o que seria a monitoria e me convidou para ser monitora. Então, agora sim, agora falando sério, eu acho que hoje a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco da importância dessa atividade dentro do programa institucional da monitoria aqui da Celso Lisboa, que tem a coordenação da Ana Paula Botelho, e o que pode o coleguinha e o que o coleguinha não pode com os monitores. Porque assim, gente, é complicado para a gente também estar aqui enquanto monitor, fazer essa ponte, porque na verdade nós somos a ponte dos alunos com os professores, mas tem coisas que não são de nossa competência, outras são e a gente tenta fazer o nosso melhor. Então a gente vai mostrar um pouco para vocês de forma institucional o que seja essa atividade, como vocês podem acessar essa atividade, o que vocês ganham com isso e o que vocês perdem também, e o que pode e o que não pode. Oi, eu falo. Então vamos lá. Vamos pensar aqui de uma forma bem... A gente trouxe aqui um conceito, uma coisa bem acadêmica para a gente pensar o que seria essa monitoria, né? Ela é uma modalidade de ensino que atende às necessidades de formação universitária, à medida que envolve o graduando nas atividades de organização, planejamento e execução do trabalho docente. Dessa forma, consiste em um trabalho pedagógico com o qual o professor orienta e é assistido pelo monitor por demonstrar ter maior capacidade em determinada área do conhecimento, o que auxilia no ensino-aprendizagem. Então, assim, a gente tem a oportunidade, enquanto monitor, também de voltar a esses conteúdos. Às vezes, esses conteúdos são revistos, não a metodologia, mas o conteúdo em si da disciplina é revisto pelo próprio professor, e a gente tem a oportunidade de revisitar esse lugar. Então, é importante e engrandecedor nessa parte. Então,
Então, a CELSO, né, é realizada através do Programa Institucional de Monitoria, que é o PIM, e tem esses critérios aí básicos, que é mínimo de 15 horas semanais, sem conflito com as aulas do monitor, então não pode atrapalhar nas aulas que ele tem ali como estudante, e pode participar em mais de uma disciplina ou projeto, tem que entregar relatórios, né, no meio do primeiro semestre, fim do segundo, e a gente pode participar de eventos como que está rolando aqui agora. Além disso, né, no encontro do PIN, onde a gente pode ali contar um pouquinho da nossa experiência e das nossas vivências enquanto monitores. Esses relatos eles podem ser submetidos à revista Presença e, se aprovados, publicados, o que é enriquecedor para o nosso currículo. E, né, além disso tudo, a gente ganha a certificação, que é muito grande, gente. Não me recordo agora, mas é muito boa. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as responsabilidades do monitor. Primeiro, auxiliar o professor em atividade e apoio didático. A gente sempre passa os links para vocês, os drives. Sanar dúvidas dos alunos, reforçando os conteúdos trabalhados em sala. Geralmente, ou a gente cria um grupo, né, que todo mundo já deve saber, ou a gente fica em contato com o representante da turma. Apoiar a organização de materiais e ferramentas que facilitem o acesso aos estudos. Estimular o engajamento dos colegas e promover a troca de conhecimentos. Elaborar e entregar relatórios de atividades nos prazos definidos pela coordenação e contribuir para o bom funcionamento da disciplina e respeitar as normas institucionais do PIM, que é o Projeto Institucional de Monitoria. E agora, muito importante, o que não é responsabilidade do monitor. Resolver questões burocráticas e técnicas, como problemas financeiros, administrativos e de sistemas. Para isso, vocês têm que abrir um ticket no portal ou no aplicativo e estar disponível fora do horário comercial, que é de 8 às 5, eu acho, né? E segunda a sexta, às 5, não domingo. Exatamente. E não ter a obrigação de saber tudo. O monitor também está em processo de aprendizagem. Somos alunos como vocês. Bom, e agora a gente vai conversar um pouquinho, né, a respeito da monitoria acadêmica. O principal para mim, né, Ana Carolina, é o contato com realidades, experiências e pessoas diversas, porque isso é a nossa formação, né, enquanto futuros psicólogos. Já que a gente está estudando a individualidade do outro, ter esse contato que vem de culturas diferentes, vivências, realidades, enfim, diferentes, faz com que a gente abra os nossos horizontes, né, e tenha perspectivas diferentes, distintas. Mas, como a Roberta já disse, também tem esse aperfeiçoamento aí do conhecimento teórico, porque a gente vai estar revisitando uma disciplina que a gente já estudou. E quando você está ali como monitor, né, você não tem aquela pressão de ter que passar na matéria, de estar ali na vida corrida e tendo que pensar nela, e aí você acaba absorvendo esse conteúdo de uma outra maneira, né? Você consegue absorver ele sem tanta pressão. Além disso, a gente desenvolve habilidades, né, como comunicação, organização, paciência. A gente tem uma maior proximidade com a pesquisa e com a prática docente, o que é muito importante também para quem quer seguir uma carreira acadêmica. E uma possibilidade ali de fortalecer vínculos com professores e colegas. E aí, né, seguindo esse fluxo ainda, a gente vai falar um pouquinho do impacto da monitoria na trajetória profissional. Como eu já disse, né, tem essa experiência aí com a docência e o ambiente acadêmico, o enriquecimento do currículo diferencial e processos seletivos, né, não é porque vocês não vão seguir carreira acadêmica que a monitoria não vai servir como uma experiência para outras áreas do conhecimento. Desenvolvimento de autonomia, responsabilidade e trabalho em equipe, porque você está lidando ali com turmas de, sei lá, 80, 90 alunos, que é o caso da CELSO. 124, meu Deus! E aí você tem que lidar com todas essas pessoas com necessidades diferentes. Preparação para uma pós-graduação e para a vida profissional, estímulo ao pensamento crítico, à empatia e ao compromisso ético, e uma possibilidade de criar networking, né? Porque quando você está ali, você acaba se aproximando do professor, dos colegas, enfim, dos alunos, de quem você é monitor, e isso faz com que lá na frente você tenha mais possibilidades, o seu nome seja, você já esteja sendo visualizado de uma outra maneira.
E, querendo ou não, a monitoria mostra uma dedicação, um comprometimento a mais com os estudos. Então, é uma maneira de você ser lembrado. Tem duas coisas muito importantes a serem acrescentadas aqui. Uma delas é que com a atividade da monitoria, a pessoa ganha horas complementares, então serve como horas complementares, né, diferente de um estágio. E a outra questão é em relação a essa proximidade que existe com o próprio professor e que te dá até uma possibilidade futura de você já estar ali na vigência dele em relação aos estágios. Porque a gente sabe que os estágios aqui da Celso ainda são estágios com número reduzido de vagas. Um número reduzido de vagas. Então, assim, não é que você não vai concorrer como qualquer outra pessoa. O processo seletivo, ele é idôneo. Mas tem aquele aluno que já está ali próximo, que chama a atenção do professor, e isso facilita muito também nesse processo. Quer falar? Não, todo mundo vai falar. O que a monitoria acrescentou na minha vida? Então, eu acho que eu já comecei minha fala dizendo um pouco sobre essa questão. Eu tive a oportunidade de me aproximar de professores que para mim são referências, são excelentes. Uma delas, a Eduarda Naidel, a outra, a Verônica Costa, que são duas. Verônica Araújo, ela não está aqui, ela não precisa saber disso, que eu errei, tá? Ninguém conta pra ela, por favor. Verônica Costa, cara. De onde, né? Tipo, não, sim, mas de onde? A mãe loura. Do nada. Como é que é? Cara, a mãe loura. A mãe loura. Jesus. Eu tive a oportunidade de me aproximar mais dos professores e saber de outras coisas também que estão acontecendo fora desse meio acadêmico da Celso, lá fora, nas faculdades públicas, nas instituições públicas, saber de congressos, saber de mostras, porque é muito importante também a gente ter a participação nesse tipo de reuniões, encontros, eventos, e muitas das vezes, se a gente fica nesse processo mais afastado de vir a Celso só para assistir aula, a gente fica dentro de uma realidade muito distanciada, né? Então, eu acho que essa foi a grande contribuição. E uma outra muito importante, acho que é exercer a paciência, porque como a Pupo falou, são mais de 100 pessoas, às vezes, dentro de uma turma, e cada um querendo uma coisa, e olhando a gente como se fosse a pessoa que vai resolver as questões, e não vamos resolver. Tá? Existem questões que são institucionais, são questões que têm que ser tratadas com a própria instituição ou questões que são tratadas diretamente com o professor e que não nos compete a fazer esse tipo de atendimento. Fora também que, assim, quando a pessoa vem com essa necessidade, né, ela vem assim, xingando, ofendendo a gente. Eu vou falar mesmo. Não, mas é pra falar. Eu vou te falar. Todo dia falando isso mesmo. Inclusive, a gente tem uma lista aqui que a gente vai falar uns nomes aqui. Não tá aqui, eu saberia. Enfim, a pessoa tá ali, sabe, achando que a gente tá nesse papel mesmo de resolver coisas que a gente não pode resolver, que não tem como, e mesmo que a gente pudesse, né, chega sendo ofensivo. E eu acho engraçado, né, porque como a gente faz psicologia, a pessoa quer jogar ali no gatilho emocional. O que é que ela usa? Nossa, futura psicóloga e não tem empatia. O que eu posso fazer? Você não me avisou o período inteiro do seu problema e aí no final quer jogar isso. Nossa, mas você não praticou a empatia. E quais são os problemas? A gente pode falar os problemas? Por favor. Então, tem aluno que não assiste a aula. E aí ele chega para a monitora e acha que a monitora tem que dar uma aula particular para ele porque ele não assistiu a aula, seja pelo motivo que for. Gente, isso não faz parte da nossa função. Tem aluno que está dentro da sala e está o tempo todo no celular, e aí quando a professora está explicando a avaliação, ele não está prestando atenção em nada, porque ele vai perguntar para quem? Para a monitora, né? E aí tem aluno que sequer olha o drive que está no grupo, separado por disciplina, no meu caso, porque eu sou a monitora das 3 disciplinas do 4º período.
E aí a pessoa simplesmente não olha e vem me perguntar. Eu geralmente sou fofa. Sou não, gente? Sou grossa? Sou grossa? Sou? Eu vou melhorar. Vou tentar estar melhorando, tá? Vou tentar estar melhorando. Eu falo pra não ser, mas enfim. Tem uma galera que fala com a gente de uma forma também... Tem a parte boa também, porque tem uma galera que fala com a gente super respeitosamente. A gente sabe que nós trabalhamos, nós não somos só estudantes. A maioria que está aqui, principalmente nos cursos à noite, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm pouco tempo. A gente sabe que geralmente não dá para resolver algumas questões com a monitoria dentro do horário ali. Isso tudo a gente entende. Então, assim, tem alunos que realmente chegam, falam no sábado, realmente falam fora do horário. Eu acho que tudo é uma questão de respeito. Eu acho que tudo é você saber ali o limite daquela relação que está sendo estabelecida, sabe? E assim, gente, monitoria não é sobre você gostar da pessoa que é o monitor. É sobre o que essa pessoa exerce como função para você. Ponto. Não precisa gostar. Gostar, a gente escolhe os nossos amigos, isso aí é uma questão de conquista. Não é uma questão de, eu não gosto dela. Ok, você não gosta, você não vai falar comigo, aí fala diretamente com a professora. Aí, de repente, não, dependendo da professora, vai tomar um fora. Sim. Certo? Sim. Me apoiou. Quando rosa, eu faço. Eduarda também, tenho certeza. Mas, enfim, quer falar? Quer falar um pouquinho? Bota pra fora, desabafa. Não vou reclamar não, eu só vou falar que vai É muito fofinha ela, né? O que acrescentou na minha vida acadêmica e pessoal? Acrescentou mais na minha vida pessoal e profissional. A Eduarda, uma vez, foi uma situação bem legal, ela me chamou para voluntariar no asilo. Aí eu fiquei um tempo lá, tive que sair porque eu estou trabalhando agora, estagiando, mas foi muito legal porque eu tive contato com atividades que estimulavam a neurocognição dos idosos. E foi importante para minha vida pessoal e profissional, porque agora eu acho que eu quero seguir esse lado de trabalhar com os idosos. E eu gostei muito, foi muito importante para mim, foi muito bom. Você não tem nenhuma reclamação? Nenhuma? Todas as tuas turmas foram maravilhosas? Não, às vezes Ai, Ana, professor é difícil também. Tem professores muito difíceis, você não acha, não? Caraca, eu também tenho uma história sobre isso. Ela também me deu. Fechou, é sobre isso, gente. Tá, pode fechar. Pode fechar. Tá bem? Tá ótimo. Bom, gente, acabou? Vou falar a minha. Deixa eu falar a minha. O mais significante pra mim... Ai, eu te odeio. O mais significante pra mim, né, que a monitoria trouxe pra minha vida foi, como eu já disse, esse contato com pessoas diversas, né, realidades distintas. Porque o que eu compartilho com os meus alunos da monitoria é um sonho, né? O mesmo sonho que é o de ter o meu diplominha na mão. Então, assim, eu consigo praticar a empatia, por mais que às vezes seja muito difícil. Eu pratico sim a empatia, porque é do coração, né? Tem gente que não liga. Tem gente que não, mas tudo bem. Enfim, então, assim, é satisfatório você poder ajudar, nem que seja 1%, né? Na realização do sonho de outra pessoa. Enfim, é isso. Gente, nossa fala encerra aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, sejam razoáveis, por favor. E tem, ó. Eita. Ó, se eu não souber, eu posso dizer que não sei, que eu vou responder na próxima. O meu, no caso, não é nenhuma pergunta. É só eu gostaria de acrescentar que as mesmas funções da monitoria é representante, tá? A monitoria pode chorar. Não pode, o representante também não pode. Não adianta vir para problema acadêmico, para cima da gente, sabe, domingo. O aluno fala assim, eu vou viajar. Você grava a aula para mim, eu não gravo aula para ninguém, você não paga na internet, entendeu? Então, é só para acrescentar como representante. Eu falei algo parecido hoje na sala, adorei vocês, só isso.
Então, galera aí, representante. Também, sinta-se. Próximo evento. Isso, faz a Próximo evento a gente faz só com os representantes para vocês também desabafarem, né? Não, porque tem essa galera mesmo que pede para gravar. Ah, grava aí que eu vou à praia ou qualquer coisa do tipo. Ela quer fazer. Você fez um comentário, não sei se foi você ela, que eu achei bem pertinente, comentei com ela aqui, que eu sinto muita falta, e que não cabe às monitoras, né? Mas é uma sugestão para levar para a Celso, né? Que eu fiz a minha primeira graduação numa instituição pública e a gente tinha muita divulgação de tudo. Congressos, encontros de estudantes regional, nacional, encontros de profissionais, encontros de professores daquela disciplina, né? Eventos como esse, por exemplo, hoje eu cacei no portal da Celso, em tudo quanto é lugar, qual era a palestra que teria, e eu não conseguia achar, então, onde seria, né? Aí a representante e a monitora colocou no grupo, me achei ali, mas eu sinto muito a falta disso, porque a gente chega aqui, estuda, vai embora, lê os textos complementares, mas, por exemplo, está tendo eleição do Conselho Regional, qual a importância disso? Está tendo um congresso, está tendo um evento, uma exposição ligada a determinados assuntos, né, que são tão importantes para a nossa vida acadêmica, que dá uma construção tanto no nosso conhecimento específico, como na abrangência, né, dos conhecimentos, das relações pessoais, que fica uma sugestão para vocês levarem para alguém, que eu sei quem, né, que isso possa ter um retorno para os alunos, né? Acontece anualmente, 2 anos, de 3 anos, não sei, Encontro Nacional de Estudantes, Encontro Nacional de Profissionais, né? E, por exemplo, eu estou aqui já há 2 anos e eu nunca ouvi falar, que eu sinto falta disso. É uma sugestão. Eu agradeço a sugestão. Eu poderia ter uma fala que poderia até ser um tanto polêmica, que já teve até dentro de sala de aula. Eu sou formada e pós-graduada em História e Sociologia pela Faculdade Pública, então sei exatamente do que você está falando. Essa minha dinâmica de participar de congressos, de mostras, de eventos fora, isso é uma dinâmica que eu trago da minha herança pública. Quando a gente chega aqui numa instituição particular, a gente tem essas deficiências, mas eu acho que a gente está aqui no momento de abrir, e falas como a sua, entre outras coisas aqui que foram faladas, eu acho que já constrói um diálogo para a gente pensar sobre essas questões. O que eu consigo fazer quando eu sei de alguma mostra, algum evento, às vezes eu coloco sim no grupo, mas fica uma coisa ainda muito solitária, né? E aí é mais uma responsabilidade que a monitoria assume, que não é de nossa função de fato. Só complementando, né? Poderia ser levado isso para a coordenação do curso. Eduarda. Sentimos um desabafo. Quer um abraço? Gente, olha só, ao final, depois da palavra-chave para a galera do 4º período, um abraço coletivo, né, Eduardo, que vocês sentiram o peso da situação, né? Então só começa a gente ter essa visibilidade do evento. Por exemplo, a gente está vendo a quantidade de pessoas que tem aqui. Tem um pouco menos do que tinha ano passado, um pouco menos, mas ainda tem bastante pessoa, tem uma galera bastante interessada. Alguns estão aqui com certeza por causa da palavra-chave que vai vir daqui a pouco. Qual é a palavra-chave? É diversidade. Diversidade é a palavra-chave, galera, do 4º período. Não, é todo mundo. É para geral? Geral. Geral. É para todo mundo. Não, minúsculo. Minúsculo. Isso. Mais alguma pergunta, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês, tá?